outra vez, né? A espiritualidade chama, a gente tem que trabalhar, né? Então vamos lá. Vamos cumprir o papel que a gente está destinado a fazer. Esse tema eu acho assim muito importante, porque falar sobre livre-arbítrio virou moda na atualidade, né? Todo mundo fala, mas eu tenho livre-arbítrio, né? Posso fazer o que eu quiser. Deus não deu livre-arbítrio para isso? Tá, me engana que eu gosto, né? Então vamos entender direitinho essa questão do livre-arbítrio. Então, antes da gente falar de livre-arbítrio, a gente precisa entender o que significa a palavra arbítrio. Então, o que o dicionário fala sobre a palavra arbítrio? Então, o que é arbítrio? É tomar uma decisão pela própria vontade, apenas pela vontade. O árbitro é um juiz. É ele que dá a opinião, é ele que dá a sentença, é ele que tem o poder absoluto. Então, ter livre arbítrio é ser o juiz da sua própria decisão, certo? É agir conforme a sua vontade. Ok. Então, vamos dizer assim que livre-arbítrio para o espírito, seja ele encarnado ou não, significa o quê? Primeiro, significa ter liberdade para escolher autonomamente, ter autonomia nas suas escolhas. Primeiro ponto. Segundo, é uma possibilidade ou uma oportunidade de agir de acordo com a sua vontade, mas sempre tendo discernimento para agir. Então seria isso o livre-arbítrio, ok? É assim que funciona? Não, né? E para o Espiritismo, o que seria livre-arbítrio realmente? Para o Espiritismo é um assunto muito mais complexo do que simplesmente falar: Deus deu livre-arbítrio para todos, deu liberdade de escolha. Será que é isso mesmo? Né? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, na questão 843, traz uma resposta sobre isso. Então diz assim: tem o homem livre-arbítrio dos seus atos? A resposta é curta e grossa, é bem simples. Eu gosto do Livro dos Espíritos por causa disso. Todas as respostas são assim, né? Curta e grossa. Ele diz assim: pois se tem liberdade de pensar, tem liberdade de obrar, de agir, porque do contrário o homem seria máquina. É só essa a resposta que ele dá. Se ele tem liberdade de pensar, ele tem liberdade de agir, porque do caso contrário o homem seria o quê? Máquina. Por isso que ele tem livre-arbítrio, porque ele pensa e ele age. Ok. Aí o Evangelho Espírita vem trazendo um complemento disso daí. Ele diz assim, Deus é justo e por isso ele aborda nessa liberdade 4 pontos essenciais. Então o que Deus faz? Primeiro, ele dá o mesmo ponto de partida para todo mundo. Todo mundo reencarna, renasce bebê, sem memória espiritual. Todo mundo começa do zero. Mesmo ponto de partida para todos. Dá a mesma aptidão para todos. Isso quando é uma reencarnação natural. Uma próxima palestra minha vai ser para falar sobre os tipos de reencarnação. Quando é uma reencarnação natural, quando não é uma reencarnação compulsória ou complementar, então ele dá as mesmas aptidões para todos. Ele também dá as mesmas obrigações para todo mundo cumprir. Ninguém aqui vem para brincar. A gente vem para cumprir alguma coisa, né? E por último, dá a mesma liberdade de agir. Então Deus é muito justo. O que ele faz? Dá o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão para todos, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todos nós passamos por isso. Mas Deus é malandro, né? É como se ele falasse assim, eu dou o livre-arbítrio para vocês fazerem exatamente o que eu quiser. É isso que Deus faz com a gente. Eu dou o livre-arbítrio para vocês agirem como eu quero. Não é como vocês pensam que vocês estão fazendo o que quer. Mas quem manda aqui sou eu, né? Em Provérbios, tem um provérbio que diz assim, coração dos homens, no coração dos homens há muitos desejos, mas o que prevalece mesmo é a vontade de Deus. E é sempre assim, né? Então é como esse desenho aí.
Deus dá o livre-arbítrio para a gente agir do jeito que Ele quer. E a primeira prova que Deus dá para a gente do livre-arbítrio é a encarnação. Essa é a nossa primeira prova de livre-arbítrio. Porque quando nós encarnamos naturalmente, a gente pode escolher até as provas pelas quais a gente vai passar. A família que a gente vai reencarnar, o meio social que a gente quer crescer. Essa é a nossa primeira prova de livre-arbítrio, tá? O Leon Denis é um escritor muito bom mesmo, né? Eu já falei do livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele esclarece sobre essa questão da liberdade. Ele diz o seguinte, então vamos lá. A liberdade é uma condição necessária da alma humana, porque é pela liberdade que o homem constrói o seu destino. E é isso mesmo. Quando a gente livremente toma uma atitude ou resolve fazer algo, a gente está construindo o nosso destino. Está mexendo os pauzinhos da nossa caminhada, né? Mas aí ele traz uma ressalva, o Leon Denis. Ele diz assim: mas a liberdade e a responsabilidade são correlativas. O que isso quer dizer? Que elas caminham juntas. Uma depende da outra e ambas aumentam conforme a elevação do ser. Então, quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem também. Então, não adianta achar que você é simplesmente livre. E as responsabilidades, onde estão? Então, na verdade, liberdade e responsabilidade caminham juntas. E ambas aumentam conforme o ser evolui, tanto moralmente como espiritualmente, certo? Então, Leon Denis diz assim, que é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Então, pela responsabilidade do homem é que ele evolui moralmente e também evolui na sua dignidade, ok? Então, não adianta falar assim que é livre para fazer o que quer e a responsabilidade onde que fica, né? Então, a gente não pode esquecer que noção de moralidade é inseparável de liberdade. Então, você só tem liberdade mesmo para agir quando a sua evolução moral também dá para você o sentido da sua responsabilidade. Não só falando espiritualmente. Vamos dizer aqui na Terra. Se uma pessoa é amoral e ela erra bastante, faz o que quer. Hoje eu vou roubar. E ela é descoberta, ela não vai presa? Ela não perde sua liberdade? Então aí é que está, né? Então, toda liberdade exige responsabilidade. E conforme o ser evolui, mais aumenta. E a sua dignidade e moralidade estão juntas com essa questão da responsabilidade. Ok? E aí a gente vai trazer alguns esclarecimentos do Emmanuel. O Emmanuel, para explicar essa questão da liberdade humana, ele trouxe para a gente, ele se baseou na penologia. O que é a penologia? É um ramo da criminologia. O que a penologia estuda? Ela estuda as punições e as medidas para prevenir os crimes, vamos dizer assim. Alguém já assistiu um filme que chama Minority Report, do Tom Cruise? Alguém já assistiu? Que eles verificavam, eles conseguiam descobrir o crime antes de acontecer e eles iam lá e evitavam esse crime. Quer dizer, estava privando as pessoas de errar, né? Estava tirando o livre-arbítrio de todo mundo, né? E eles só conseguiam verificar isso porque tinham seres que mentalmente tinham visões dos crimes. Olha, até a espiritualidade estava aí, né? Mas não dá para a gente evitar, né, que uma pessoa erre. Mas o Emmanuel, ele trouxe essa questão da liberdade humana estudando essa penologia, as punições e as medidas preventivas. E aí ele abordou esse tema pelas 3 escolas que a penologia apresenta. São 3 escolas, a clássica, a antropológica e a sociológica, tá? Então vamos lá, o que a escola clássica fala a respeito da liberdade do homem? O que a escola clássica fala? Isso foi o Emmanuel que apresentou esse estudo, tá? Então diz assim: o homem é penalmente responsável. Então, pelas penalidades ele pode ser responsabilizado. Então ele é penalmente responsável por quê?
Porque ele tem inteligência e ele tem livre-arbítrio, certo? Se o homem tem inteligência, isso significa o quê? Que ele tem condições de analisar e discernir, certo? Se ele é inteligente, ele pode analisar a situação e discernir sobre ela. Se ele tem livre-arbítrio, ele pode o quê? Ele tem poder de livre deliberação. Então, se o homem tem poder de analisar, de discernir e de escolher se vai errar ou não, se ele errar, ele pode ser penalizado. É isso que a escola clássica fala. Então, para a escola clássica, o crime é resultado da livre vontade de delinquir. Quer dizer, o homem erra porque quer. Para a escola clássica é isso. Então, é isso que a escola clássica defende. Ele é inteligente, tem livre-arbítrio, errou, fez porque quer. Certo? Pela linha filosófica, existe assim, a escola clássica também possui os princípios de cunho imunitário. Então, na verdade, a escola clássica defende os direitos individuais, o direito, cada um tem o direito de errar, depois ele vai ser penalizado, certo? E também é contra o poder absoluto, o absolutismo. Ninguém tem poder absoluto de julgar ninguém, nem de condenar. Então, a pessoa pode errar, ela tem esse direito e ela vai ser penalizada. Né? E também era contra o processo inquisitório que existia lá na época da Inquisição, quando se queimavam as pessoas que eram contra a igreja. Né? Hoje não se faz mais, não abertamente, né? Mas se faz. Enfim, então pela escola clássica, o homem erra porque quer, certo? Pela escola antropológica. Então, na essência da palavra, antropos significa homem, logia, estudo. Então, o que a escola antropológica faz? Estuda o ser humano como um todo, estuda o homem como um todo, como ser biológico, como ser social e como ser cultural. Ok? Beleza. Só que para essa escola antropológica, essa escola acha que o homem age por funções biológicas. Como se dissesse assim, o homem já nasce com um gene lá do crime. Ele já nasce para ser criminoso. Aí esse gene, né, acorda e ele vira criminoso. Ele já nasce biologicamente com essa intenção de cometer crimes, de ser mal. Né? Então, pela escola antropológica, o homem age por funções biológicas, seja glandular, seja visceral, seja cerebral. E a gente viu ultimamente nessas questões advogados, né, que vão defender alguém que comete crime e falam assim, mas ele fez isso porque ele é incapacitado mentalmente. Virou uma desculpa, né, de achar que a pessoa não sabe o que está fazendo, né, porque ele é incapacitado mentalmente. Então começa a colocar a culpa numa deficiência biológica, por exemplo. Segue a linha da escola antropológica. Então, para a escola antropológica, o que eles pensam? O crime não é resultado da vontade de delinquir, da livre vontade do homem, mas depende de fatores biológicos. Ele já nasce para ser bandido, já nasceu bandido, tem o gene lá dentro e ele é bandido. O que é mentira. Né? Isso não cabe em nenhum lugar. Né? Existem algumas escolas antropológicas que utilizam diferentes abordagens, mas todas elas têm esse pensamento em comum, que são fatores biológicos que levam o homem a cometer crimes. E aí a gente chega na escola sociológica. Como o próprio nome diz, é uma escola que vê a parte social, ou escola crítica. Então, para a escola sociológica, ela aborda as condutas universais que se referem ao grupo social. Então, ela vai estudar ao homem relacionado ao seu grupo social. Ok. Ela diverge um pouco das escolas anteriores, porque ela acredita que o homem é produto do meio, o que é outra balela, né? Eu penso isso, porque eu já vi muita gente que nasceu em favela e comunidade e por isso não vira bandido. Então não é o meio que faz o homem ser um criminoso, né? Então vamos pensar, então vamos ver o que essa escola pensa. Então, para essa escola, o crime não é resultado da livre vontade do ser. O crime
não acontece por imposição de reflexos biológicos. Para a escola sociológica, o crime é resultado exclusivamente de fatores sociais. Coitadinho, né? Nasceu na favela, por isso que virou bandido. Coitadinho, né? Mas não pode, né? A gente vê muitas pessoas que são ricas e também são criminosas, né? Então, para essa escola, eles têm como teoria que a criminalidade não é identificada no homem em si, mas no meio social em que ele está inserido. Tudo bem? Então, a escola clássica acha que o homem comete crimes ou erra porque quer. A escola antropológica é fator biológico, tem um gene lá. E a escola social é o meio que faz isso com o homem. Tá. E qual seria a visão do Espiritismo, então, para isso? O que o Espiritismo pensa dessa questão da liberdade do homem? Tudo isso a gente está falando de livre-arbítrio, tá? Mas como nós vivemos na Terra, no mundo material, a gente precisa entender essa questão da liberdade aqui também, tá? O que o Espiritismo traz para a gente em relação a essa questão da liberdade do homem? O Espiritismo diz assim: tem conceitos que até se igualam a essas escolas, só que o Espiritismo vai um pouco além, porque também leva em conta a vida espiritual, as reencarnações e os erros que você cometeu em vidas passadas. Então a diferença está aí, né? Então, para o Espiritismo, vamos lá. Pelo uso do livre-arbítrio, vamos entender como que acontece a questão do homem usar a liberdade e errar. Vamos lá. Então, pelo uso do livre-arbítrio, a alma fixa o seu destino. Lembra, eu falei isso no começo, né? Então, a gente vai construindo o nosso destino pelas nossas escolhas. Então, pelo uso do livre-arbítrio, a alma fixa o seu destino. Esse destino pode ser ou de alegria ou de dor. É a gente que escolhe pelo que a gente quer passar. Ótimo. Segundo ponto, através das vidas sucessivas, conforme as reencarnações, a alma vai colhendo o quê? O resultado das suas próprias ações e das suas livres resoluções, das suas escolhas. É isso que o Espiritismo chama de destino. O resultado das nossas próprias ações e das nossas escolhas é o que o Espiritismo chama de destino. E é o que a gente vai fixando a partir das nossas escolhas. Essas livres resoluções, esse é um grande problema. A gente esquece, ou não aprendeu, né, que a gente tem liberdade, mas que ela caminha junto com a responsabilidade. A gente quer ser livre, mas não quer assumir a responsabilidade dos atos. E aí é que surgem os resgates nas vidas futuras, né? Conforme a gente evolui, isso vai ficando diferente. Então, a liberdade e a responsabilidade vão aumentando, mas conforme o ser evolui, vai ficando muito mais fácil, né? Quanto mais evoluído, menos ele erra e mais liberdade ele tem. Certo? Aí tem o terceiro ponto da explicação do Espiritismo em relação a essa liberdade. Ele diz assim, ó: na longa jornada do espírito, né, o livre-arbítrio e o determinismo caminham juntos. Mas o que é determinismo? Para algumas religiões, outras doutrinas, eles chamam determinismo de fatalidade. Ele trocou de caminho e aconteceu uma fatalidade. O destino dele era passar por essa fatalidade. Mas o Espiritismo não acredita em fatalidade. Para o Espiritismo, o determinismo é o seguinte: fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores. Tudo que você está passando agora foi determinado por causas anteriores. O que você sofre nessa vida presente foi determinado por erros de vidas passadas. Não vamos tão longe. Vamos pegar agora uma situação de agora. Eu estou dirigindo numa estrada.
A 80 por hora é a velocidade, mas a estrada está limpinha, não tem um carro, é um tapete. Aí eu resolvo testar meu carro é novo. 120, 150, 180, de repente eu capoto o carro e passo por um acidente. Foi fatalidade? Não. Quem escolheu fazer errado? Eu. O que me aconteceu no presente, o acidente, foi determinado por algo que eu escolhi anteriormente. Eu escolhi acelerar mais e aí eu passei por um acidente. Então, para o Espiritismo não existe fatalidade, o que existe é determinismo. O que é o determinismo? Fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores. É igual aquela pessoa que bebe bastante. Bebe, aí fala, né? Comeu uma azeitona e fala assim, nossa, a azeitona me fez mal. Não, mas por que você está passando mal agora? Porque você bebeu antes. Bebeu muito. Se tivesse bebido só um pouquinho, não tinha acontecido isso, não é? Entenderam o que é o determinismo? Ok. Então, para o Espiritismo não existe fatalidade. Para o Espiritismo, a sua liberdade está mostrada aí. A sua liberdade de escolha. Então vamos pegar um exemplo na prática aqui. Eu gosto de dar exemplo na prática. Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, nossa primeira prova de uso de livre-arbítrio é a nossa escolha da encarnação. Então vamos lá. Então antes de reencarnar, o espírito escolhe a família que ele quer nascer, o meio social, as provas, as expiações, porque ele quer passar. Ele pode escolher isso daí, quando é uma reencarnação natural. Neste momento, o que ele está fazendo? Usando o seu livre-arbítrio. Mas ele pode escolher o que quer? Vejam logo, sempre de acordo com as situações do pretérito. Quer dizer, né, na vida passada eu fui uma casca de ferida, só fiz mal para os outros. Eu chego lá para Deus e falo assim, mas nessa eu vou reencarnar, mas eu queria ser feliz. Eu queria ser rica, linda, loira, de olhos azuis e ser muito bem amada. Você não quer mais nada, né? Então, você pode escolher, por isso que eu digo que Deus dá o livre-arbítrio para vocês fazerem o que eu quiser, né? Deus é assim, né? Então, neste momento, ele escolhe, mas dentro do quê? Das situações e problemas do pretérito. Ótimo. De acordo com a maneira conforme ele vai se comportando em relação a essas escolhas que ele fez, família, meio social, provas e tudo mais, o que ele faz? Ele cria um quadro de resgates. Conforme as escolhas que ele faz, ele cria um quadro de resgates para o futuro. É o que nós chamamos de determinismo relativo. Então, o determinismo está relacionado com o quê? Com a escolha que ele fez para reencarnar e como ele está se comportando com as escolhas que ele fez. Com a família que ele escolheu, com as provas que ele escolheu passar, né? Por que nós chamamos de determinismo relativo? Porque esse quadro pode sofrer alterações. Tem histórias que eu já li do Chico Xavier, de espíritos que se comunicaram assim, né? Que de repente ele tinha que passar por uma expiação muito grande. Ele ia sofrer um acidente e perdeu uma perna. Mas ele passou por provas e evoluiu tanto, ele passou pelo acidente, mas ele perdeu um dedinho só do pé. Então, esse quadro de resgate pode sofrer alterações não essenciais, mas pode sofrer alterações conforme a evolução. E depende do quê? Primeiro, volta lá. Deixa eu voltar. Primeiro, depende da misericórdia divina, dos próprios méritos da pessoa ou do amor que traz o perdão. Porque às vezes a gente reencarna com desafetos nossos. Às vezes na nossa família não tem só pessoas que a gente ama, pode ter algum desafeto no passado, mas o amor transforma em perdão. E aí as provas e expiações são abrandadas por Deus, pela sua misericórdia, pelo mérito da evolução do ser, pelas escolhas que ele faz e pelo perdão. Tá? E aí a gente se pergunta, então existe mesmo livre-arbítrio? Pelo que você está falando aí, parece que eu não tenho liberdade mesmo de escolher. Não sei se tem livre-arbítrio. Então eu diria que sim,
que tem o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque ele depende da posição ocupada pelo homem na escala de valores espirituais. Quanto mais se evolui moralmente, mais se evolui espiritualmente. Quanto mais você evolui, mais liberdade você tem. A liberdade caminha junto com a responsabilidade. Então, existe o livre-arbítrio? Existe. E depende do quê? Da evolução do ser. É simples. Não é? Por isso que às vezes eu vejo muita gente... Eu vejo muita gente falando, né? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher, mas não é tão simples assim, né? Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem sobre essa questão de livre-arbítrio. Mas será que as pessoas estão refletindo realmente sobre isso, né? E aí o Leon Denis tem uma pergunta que diz assim: por que o livre-arbítrio é relativo? E a resposta dele é como se fosse um tapa na cara, assim, né? Por que tem que ser livre-arbítrio relativo? Por que Deus não dá um livre-arbítrio para a gente absoluto? Aí ele responde assim: o primeiro uso que o homem fizesse da liberdade absoluta, o que ele ia fazer? Primeiro, ia afastar qualquer causa de sofrimento. Segundo, ia querer ter uma vida feliz plenamente. Alguém ia escolher sofrer aqui? Não. Ninguém quer sofrer. Então, o Denis disse: o primeiro uso que o homem fizesse dessa liberdade absoluta, primeiro ia afastar todo o sofrimento, e segundo, ia assegurar uma vida de felicidade. Não é? É a mesma coisa que alguém falasse assim para você: olha, você vai tomar banho, né? Eu vou te dar 2 buchas, você escolhe o que você quiser. Você tem liberdade total, absoluta. Vou te dar essa bucha aqui, de espuma, macia, cheirosinha, e vou te dar essa redondinha aqui, que parece piaçaba. Lembra dessa bucha? Acho que nem existe mais, não lembra? Com qual delas vocês vão escolher para tomar banho? A macia, né? Alguém ia querer sofrimento? Não. Então, o primeiro uso que o homem fizesse da liberdade absoluta, ele ia afastar o sofrimento. Ele ia querer ser feliz. Ninguém ia querer sofrer, né? Por isso que o nosso livre-arbítrio é relativo. Por isso que o nosso destino, ou a nossa vida, ela é baseada nesse determinismo relativo. Depende, o que a gente passa hoje depende do que a gente fez anteriormente, das nossas escolhas anteriores, né? E aí a gente chega em algumas conclusões espíritas. Então, para o Espiritismo, ele diz assim... Só um minuto que eu vou tomar água, estou quase tossindo. Só um minuto. Então, o Espiritismo diz assim: primeiro, o homem não é absolutamente livre, como diz a escola clássica. Ele não é livre totalmente, ele não faz o que quer toda hora, como diz a escola clássica. O homem não é inteiramente amúlico, quer dizer, não tem vontade própria, né? Quer dizer, já nasceu com gênio criminoso, vai ser criminoso. Não, o homem também não é assim. O Espiritismo também diz: o homem não é exclusivamente o produto do meio, como diz a escola sociológica. Então, o que o Espiritismo pensa em relação ao homem e essa liberdade que ele tem? Para o Espiritismo, ele diz assim: o homem está subordinado ao livre-arbítrio relativo e ao determinismo relativo. Ou seja, o homem está subordinado à sua evolução espiritual, ao grau evolutivo que ele tem. O homem está subordinado a quê? Ao que ele escolhe. O que ele escolhe hoje vai determinar o que ele vai passar amanhã, no futuro. Não é simples. Deus é perfeito, né? Depende de quem? Da gente. Das nossas escolhas, né? Do caminho que a gente escolhe. Lembra o primeiro slide lá que estava 2 caminhos? Escolher o caminho do bem, da alegria e da dor, ou o caminho do mal, que é da dor e do sofrimento? É bem isso, né? E qual seria a dimensão das responsabilidades? Existe diferença da dimensão
Porque a liberdade e a responsabilidade caminham juntos, não é? E qual seria a diferença, qual seria a dimensão das responsabilidades? Por que eu estou falando isso? Porque a responsabilidade não tem a mesma dimensão para todos os homens. Vamos primeiro pegar duas situações. É lógico que todo crime tem que ser penalizado. Não é correto, por exemplo, roubar. Mas aí vamos pensar assim, ó. Existe diferença, por exemplo, um homem que vê os seus filhos passando fome, aí ele entra no mercado e rouba um pão e um leite e sai para levar para os seus filhos. E um homem que entra no mercado armado e rouba todo o dinheiro do mercado e sai, vai comprar drogas, fazer outras coisas. É o mesmo crime? É roubo, não é? Mas tem a mesma dimensão? Não tem a mesma dimensão. Aos olhos de Deus também não tem a mesma dimensão. Está errado? Está, mas não tem a mesma dimensão de responsabilidade. Então vamos refletir sobre outro ponto. Vou fazer uma pergunta para vocês. O homem que faz o mal sob a influência oculta de um obsessor, ele é responsável pelo mal que ele faz? Ele é responsável? Lógico que é. E por que ele é responsável? Porque ele cedeu a essa obsessão. Porque ele podia trabalhar para a sua evolução. Vocês estão entendendo? Ele poderia trabalhar para a sua evolução. Quem tem que evoluir moralmente, quem está sempre no caminho do bem, faz oração e é ligado ao bem, ao amor, afasta os obsessores. Agora, quem erra porque cedeu, então também é culpado pelo erro, né? E uma pessoa embriagada que comete um homicídio, ele é responsável? Eu não sabia o que estava fazendo, eu bebi. Ele é responsável? Lógico que é. E ultimamente a penalidade está bem grande, né, para essas pessoas que dirigem embriagadas. E por que ele é responsável? Porque ele escolheu, foi voluntariamente, que ele ficou embriagado e cometeu esse homicídio. Então a gente precisa prestar atenção nessas nossas escolhas, nessa nossa liberdade de agir, nesse nosso livre-arbítrio, sem esquecer que a liberdade caminha junto com a responsabilidade, né? E aos olhos de Deus, como que fica isso daí? Como que Deus olha tudo isso daí? Bom, a justiça divina olha para todos os seus filhos igualmente. Todos nós somos iguais perante Deus. Mas é óbvio que faz algumas diferenciações. E essas diferenciações são necessárias. E como que é feita essa diferenciação? Pelas nossas escolhas e pela responsabilidade que cada um assume. Então é mais ou menos assim, ó. É como se Deus fosse assim, ó. Tão generoso que Ele dá a liberdade para cada um plantar o que quiser. Cada um pode plantar o que quiser. Não é? Mas Ele é tão justo que cada um vai colher exatamente o que plantou. Usar o seu livre-arbítrio é entender esse ponto, que aquilo que você fizer, pela responsabilidade, você vai ter que assumir Perdão. E agora? Não. Voltou? Desculpa, eu não vi aqui. Perdão. Já volta, viu, gente? Já estamos acabando também. Ih, desligou? Aqui, ó. Acho que sim. Desligou o notebook. Nós já voltamos, gente, mas já estamos acabando. Ainda bem que foi no finalzinho, né? Ó, é por isso que eu fico meio longe, porque eu sou inteira desastrada, viu, gente? Eu sou aquela que vai pegar um copo de café e derruba. É sério? Não, a Kátia participa comigo lá no Amor e Caridade, na reunião. Eu não derrubo um copo de água na mesa, toda vez. Eu sempre lavo a mesa com a água. Já estamos voltando. Não tem problema.
É porque eu estava indo rápido demais, aí a espiritualidade falou, vamos dar um break nessa moça que ela está indo muito rápido. Já vamos lá. Acho que tem só mais 1 ou 2 slides. Opa, chegou. Obrigada, meu Márcio. Próxima vez ele põe mais longe. Aqui, Cefa, fraternidade. Não, é aqui embaixo. Eu não dei. Tá. Muito bem. É isso. Aí você pode pôr um pergunte. E aí a gente já põe. Isso. Pode clicar. Deixa eu duplicar, senão ele não vai. Você pode tirar esse aqui. Fecha esse. Vou deixar aqui, senão você não vai conseguir. Só precisa ver qual que é. Então, só que eu queria pôr no último. Volta lá. Volta lá. Peraí. Não. No último, estou indo. Não, volta lá. Volta no. Fecha aqui e volta lá. Fecha aqui. Isso. Aqui. Isso. Agora pode projetar. Pode projetar. Isso. Tá bom? Foi projetado lá. Isso. Isso, muito bem. E aí a gente chegou, né? Falando que Deus é tão generoso que dá a cada um a liberdade de plantar o que quiser e dá para cada um exatamente colher o que fez. O Leon Denis também escreveu o seguinte sobre essa questão da liberdade. Ele diz assim, e de você se elevar. Ele diz, tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Então, quanto mais a gente evoluir, mais livre nós seremos. Entretanto, a gente não pode esquecer as palavras de Jesus que foram eternizadas pelos seus apóstolos. Então, Lucas, né, no capítulo 12, versículo 48, escreveu o seguinte, que a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, não adianta a gente imaginar que teremos livre-arbítrio, podemos fazer o que a gente quer, se a gente não assume nossas responsabilidades. Deus dá o tanto de responsabilidade e o tanto de liberdade que cada um assume, né? E aí eu trouxe, a gente faz Evangelho no Lar e a gente lê esse livrinho aqui, Agenda Cristã. Então hoje à tarde, quando eu estava estudando a palestra, quer dizer, eu estudo a semana inteira, né? Mas eu sempre repasso antes de vir, porque eu sou meio neurótico com essa coisa. Então eu pedi assim, Deus, me mostra alguma mensagem, né, para eu passar para eles. Aí eu peguei esse livro e tem uma liçãozinha aqui, 19, que chama Questão de Escolha, exatamente sobre o que nós estamos falando, né? E tem 2 parágrafos aqui que dizem o seguinte, assim, fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem. Procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então, é uma questão de escolha, como diz aqui. Ou você fica o seu olhar na pedra e tem um caminho áspero, ou você se fixa no bem, para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da caridade, para o caminho do perdão, e aí tudo vai ser muito mais fácil. Livre-arbítrio é isso, é uma questão de escolha. Tá bom, gente?
Obrigada, viu? Desculpa o tapão que eu dei aqui no negócio. Tá muito